Graças a paz, meus irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para a nossa segunda aula da nossa classe de integração e eu louvo ao Senhor pela vida de cada um que, segundo a própria vontade de Deus, tem sido conduzido para aprender mais do Senhor e Deus tem proposto no coração de cada um a vontade, o desejo de servi-lo, de proferir a fé no Senhor Jesus, ou pelo batismo, e bem como também a profissão de fé, e louvamos a Deus, porque o Senhor também tem nos dado a tecnologia para podermos, em momentos tão difíceis, nos achegar até os irmãos e podermos, pela sua graça, misericórdia e bondade, aprendermos mais da palavra do Senhor. Como os irmãos bem sabem, foi também divulgado lá no nosso grupo, nós hoje teremos a nossa segunda aula na lição número 2, Deus e a Trindade. Como fizemos na aula anterior, nós vamos dividir essa aula em 2 vídeos, com um intervalo entre um e outro, mais ou menos 15 minutos, para que nós possamos, primeiramente, fazer a parte conceitual do assunto e depois podermos expor alguns textos bíblicos que venham a corroborar com aquilo que nós apresentamos acerca do conceito, e que assim temos não só a parte teórica, mas também a parte prática através da própria Escritura. Mas antes de nós começarmos a nossa aula no entendimento do que Deus tem falado aos nossos corações, vamos fazer uma breve oração. Santo Eterno, bondoso Deus, graças te damos, Senhor, porque apesar de nós, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, o Senhor tem nos conduzido para o louvor da tua glória. E também o nosso coração se alegra, pois segundo a tua vontade, o Senhor tem inclinado o coração de cada um que faz parte dessa classe, com o desejo de te servir, te adorar, de aprender mais do Senhor, e conforme o teu tempo e o teu próprio Espírito, confessar publicamente a fé no Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada um, os ilumina para o entendimento da tua palavra, dá a eles perseverança no conhecimento, na vida, no testemunho. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, como os irmãos sabem, essa aula está sendo gravada, mas ela vai ser interativa aqui pelo chat do YouTube, então os irmãos podem estar fazendo colocações, perguntas, ponderações, e a gente vai estar, à medida do possível, respondendo aos amados irmãos. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, vamos a algumas instruções. Primeiramente, eu passei para a aula passada um questionário de 5 questões. É importante que os irmãos estejam respondendo esse questionário, me mandando no privado, para que a gente possa observar, ter um feedback daquilo que os irmãos estão compreendendo. Se houver algo, nós fazemos alguma correção. E também os irmãos têm alguma dúvida, podem nos contactar lá no privado, a gente vai estar à disposição dos irmãos sem problema nenhum. Uma outra situação é justamente a presença. É muito importante que os irmãos estejam assistindo essa aula no horário determinado, no dia determinado, na sexta-feira, às 20 horas. É claro que se houver algum problema, alguma questão, é só comunicar e os irmãos vão poder assistir esse vídeo, pois vai estar gravado, então você pode, em um outro momento, em caso extraordinário, estar assistindo esse vídeo, então sem problema nenhum, certo? Uma outra coisa que é extremamente importante é leitura obrigatória, é a apostila, certo? Quando eu coloco como leitura complementar, é algo que seja importante para os irmãos estarem lendo
como por exemplo os nossos símbolos de fé, que seria a nossa confissão de fé de Westminster, nosso breve catecismo de Westminster e o catecismo maior de Westminster. São os documentos doutrinários adotados pela Igreja Presbiteriana. Então é importante que os irmãos estejam também fazendo leitura desses documentos, como nós estamos passando, né, paulatinamente, né, aos poucos nós vamos lendo esses documentos que são importantes. Quando eu coloco sugestão de livros, aí é algo também mais aberto do que os símbolos de fé. Então a gente sabe das demandas de cada um, a gente sabe que alguns trabalham, alguns não têm tempo, então não se sinta pressionado a ler tudo que passamos. Se você tem um tempo a mais, se você tem uma oportunidade a mais, faça essas leituras, esteja acompanhando, serão leituras muito proveitosas, onde os irmãos poderão expandir mais o conhecimento acerca do assunto. Então a gente tem, obviamente, né, com relação a isso, total tranquilidade, certo? O que eu peço aos irmãos é, leiam semanalmente a lição. Puderem colocar isso em relação aos documentos símbolo de fé, coloquem. E se tiverem mais um tempo mais abrangente, a leitura dos livros, certo? Não é obrigatório também a compra dos livros. Se puderem, podem comprar, mas também não se sintam obrigados. São sugestões. Dito isto, feitas essas colocações, vamos então ao nosso tema, primeiramente a parte conceitual que está na apostila. Certamente alguma vez na sua vida você se perguntou se Deus existe, ou quem é Deus, ou como é Deus, ou certamente também teve algo existencial, no sentido de se Deus existe, por que tanto sofrimento, por que tantos males, por que catástrofes acontecem, enfim. Então, esses são questionamentos que muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós nos fazemos. E algo que é extremamente importante é nós podermos ter respostas embasadas, alicerçadas na palavra de Deus. É por isso que foi de extrema importância, né, estarmos justamente trazendo a Bíblia como sendo a base, o alicerce, o fundamento, o ponto de partida para o entendimento da doutrina, né? A doutrina é o conhecimento, né? O conhecimento doutrinário, dogmático, de todos os conceitos que nos fazem compreender a palavra do Senhor. Então isso é de fundamental importância. Então, para a nossa aula, nós temos como elemento da nossa aula o ser de Deus, bem como também a Trindade. Como então nós podemos compreender a Deus? Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: o que nós temos de conhecimento de Deus é o que Deus se fez revelar a nós através da sua palavra. Esse conhecimento de Deus, ele é suficiente em relação àquilo que ele revelou, ou seja, suficiente para a salvação, é suficiente para o entendimento de um Deus criador, sustentador e governador, mas ele não é pleno. Então nós temos que compreender isso. Nem toda a eternidade poderá justamente nos dar o conhecimento pleno de Deus. Então, a Bíblia, ela nos coloca, ela nos traz a revelação do ser de Deus, do seu ser e da sua obra. Então, algo que é importante, o que é Deus? Deus é espírito. Deus não tem mão, nem pé, nem olhos. Ele é um espírito invisível. Então isso é importante.
Quando falamos na aula anterior, e os irmãos creio que vão se lembrar, nós falamos de duas formas de Deus se apresentar na palavra de maneira que nós possamos compreendê-lo. Primeiramente, a forma antropomórfica, que é Deus nos remetendo a elementos da matéria, ou seja, aos olhos do Senhor, Deus inclina os seus ouvidos. Então isso é uma forma, isso é uma linguagem para nós podermos compreender aquilo que Deus quer nos revelar. Isso é gracioso, como falamos, porque é Deus justamente entendendo, compreendendo a nossa limitação, e Ele então se faz revelar de uma maneira que possamos entender, né, o seu ser. E uma outra foi a antropopática, ou seja, apatia, né, a questão sentimental humana, no seu sentido, né, de Deus se entristeceu, então, enfim, então esses são os elementos. Então Deus, ele é espírito, ele não tem forma, e até porque uma forma, em muitas religiões tentam dar forma a Deus, mas na frente nós vamos ver nos mandamentos que isso não se pode fazer, porque justamente a forma limita a compreensão de Deus, né? Então Deus não tem forma, né? O Senhor, ele é transcendente, ou seja, ele transcende no sentido do cosmo, a ideia de criador, e ele é emanente, que é uma ideia de relacional. Ele é um ser que se relaciona com o ser humano. A manifestação de Deus justamente está, primeiramente, na revelação através da criação. Então Deus se revela através das obras das suas mãos, né? E nós podemos então vislumbrá-lo através da criação. Mas essa forma de Deus se revelar na criação, ela não é a forma que nos traz a compreensão da salvação. É por isso então que se faz necessário que Deus, se utilizando da palavra, ele revela não só o seu ser, mas também a sua obra redentora. Nós temos que compreender primeiramente a essência de Deus, que ele é Espírito, mas também Deus, ele tem os seus atributos, e aí nós temos a infinitude de Deus, nós temos a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é transcendente, Deus é emanente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Então percebam que existem atributos de Deus. Primeiramente eu tenho a essência de Deus, ele ser Espírito, e eu tenho também os atributos de Deus. Ou seja, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. E dentro desses atributos eu tenho os comunicáveis, como por exemplo a justiça ou o amor, né? Deus é amor, o Deus é bom, mas eu também tenho os incomunicáveis, né? Deus é infinito, Deus é eterno. E uma questão muito importante que os irmãos também podem pesquisar, e nós vamos indicar também aos irmãos livros que nós já colocamos até no grupo. Deus é suficiente. Veja só, ele é autoexistente, ele é suficiente. Ele não necessitava criar nada.
Então, isso é muito importante. Então, Deus não cria o universo por uma necessidade. Deus não cria a terra por uma necessidade. Deus não cria o ser humano por uma necessidade. Ele cria pela sua própria vontade. Então, isso quer dizer que Deus ele é autossuficiente, e, acima de tudo, ele é um Deus livre de circunstâncias, e não somente isso, não só autossuficiente, mas também ele é um Deus santo. Então perceba uma quantidade de atributos que podemos dar a Deus. Um Deus que é santo, um Deus que é suficiente, um Deus que é autoexistente, e para isso nós indicamos aos irmãos as leituras complementares. Primeiramente, nós fizemos a indicação das leituras complementares no Catecismo Maior de Westminster, das perguntas 1 até a pergunta 16. Fizemos também a indicação, e eu não estou com ela aqui, mas da Confissão de Fé, do seu capítulo 2 até o capítulo 5. E fizemos também a indicação do breve catecismo, da sua pergunta 1 até a sua pergunta de número 9. Em relação à leitura, ao livro, indicamos este livro, Soli Deo Gloria, e também indicamos o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Então, neste livro, Soli Deo Gloria, nós vamos justamente compreender essas indagações em relação ao ser de Deus, o que também o mundo se coloca em relação ao ser de Deus, e como nós podemos então vislumbrar a Deus através da Escritura, que é justamente a maneira pela qual Deus se revela para a redenção do homem. Se pudéssemos elencar aqui justamente o ponto de partida, a cosmovisão, isso aqui é muito importante, meus irmãos. Todos nós temos uma visão de mundo, como nós enxergamos o mundo, como nós vemos todas as coisas, os nossos pressupostos, as pressuposições, ou seja, todos os nossos alicerces. E o pressuposto fundamental da teologia reformada é justamente o ponto da existência de Deus. A Bíblia, isso é muito importante, a Bíblia não tem a preocupação, ela não argumenta acerca da existência ou não de Deus. Ela não tenta provar a existência de Deus. Ela já parte do pressuposto que Deus existe. Isso nós vamos ver quando nós analisarmos os textos para o segundo vídeo. Gênesis 1:1 é a base central da visão do mundo do cristão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, esse pressuposto, esse alicerce, nós já partimos da concepção da existência de Deus. Então, isso é fundamental. A Bíblia ela não vai argumentar acerca da existência ou não de Deus. A nossa visão do mundo é justamente partindo do pressuposto de que Deus existe. E aí existem 3 alicerces dentro dessa concepção de um Deus existente. Ele é criador, ele é sustentador e ele é governador. Então esses 3 alicerces estão justamente nesse ser de Deus, que a gente já parte da pressuposição da sua existência. Então nós não questionamos a existência de Deus. A Bíblia ela não se preocupa em argumentar acerca da existência de Deus. O ponto de partida é: Deus existe. E essa é a nossa visão de mundo. Deus existe. Ele não só existe como ele criou todas as coisas. Ele não só existe como ele sustenta todas as coisas.
Ele não só existe, como ele governa todas as coisas. E aí nós partimos da concepção também, então, de que esse ser, de que esse Deus, ele é soberano. A soberania de Deus é o ponto principal defendido pela teologia reformada acerca do ser de Deus. Lembrando que a teologia é o estudo de Deus, na verdade é o estudo da revelação de Deus, daquilo que Deus se quer revelar. A teontologia vai estudar mais especificamente o ser de Deus e a sua obra. Então, o pressuposto fundamental da teologia reformada está na soberania de Deus. Eu sei que muitos de vocês, alguns podem estar chegando agora, mas há um aspecto da teologia reformada que muitas vezes, para quem está chegando e que justamente incomoda ou traz dúvidas no coração, principalmente dos novos na fé, é acerca da predestinação. Ou seja, alguns homens destinados para a glória eterna e outros destinados para a morte eterna. E isso causa muitos embates. Mas o ponto central não é defender a predestinação. Não é um Deus que escolhe. Mas o ponto central é: Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E sendo soberano sobre todas as coisas, tendo um domínio sobre todas as coisas, sendo não só aquele que vê a história, mas aquele que escreve a história, ou seja, a presciência, o conhecimento anterior, prévio de Deus, não é o que determina as suas ações, mas é a sua vontade livre de fazê-lo, está justamente no ponto da sua soberania, ou seja, ele tem o direito de fazer o que ele quer, ele tem o direito de de escolher a quem ele quer, porque ele é rei, porque ele é senhor, porque ele é criador, governador, sustentador. Então, quando a teologia reformada defende a predestinação, ela está justamente defendendo o ser soberano de Deus. Ele é soberano sobre os céus e a terra, porque ele as criou. Ele é soberano sobre o ser humano e todas as suas decisões, porque ele os criou. E ele é soberano sobre todas as circunstâncias, porque ele é livre e a sua vontade prevalece. Então esse é o ponto central, porque quando nós não temos essa visão de mundo, de que a centralidade de todas as coisas, que a finalidade de todas as coisas, e aí os irmãos lerão a primeira pergunta, tanto do breve catecismo quanto do catecismo maior, a finalidade de todas as coisas está justamente no louvor e na glória de Deus. Então, este é um ponto crucial. E aí, nós poderíamos pensar justamente acerca de ser uma injustiça. Como pode Deus eleger outros? Mas, na verdade, se nós atribuímos isso à injustiça, nós então não estamos dizendo que Deus é justo, que Deus é santo. E nós temos que ter essa compreensão. Então essas são algumas concepções acerca do ser de Deus. Ele é imutável, ele é infinito. E agora existe uma outra concepção acerca do ser de Deus que é muito importante, que é a concepção da Trindade. Essa palavra ela não está com essa proposição na palavra de Deus. Mas o que seria a Trindade?
nós somos, primeiramente, nós somos monoteístas. Nós acreditamos em um único Deus. Nós não somos politeístas, que acreditam em vários deuses. Nós não somos panteístas, que acreditamos que Deus está na criação, no sentido de que o sol é Deus, a lua é Deus. Não, essa não é a visão cristã reformada. Deus se manifesta na criação, mas ele não é a própria criação. Nós podemos vislumbrar louvor, a glória de Deus, a grandeza, a majestade por tudo que ele fez, mas a criatura não é o Criador. Então esse ponto é fundamental. Para entender a Trindade, o que é que nós temos? Dois pontos importantes. A unicidade de Deus, ou seja, a unidade, mas também a distinção ou a pluralidade. Na essência, Pai, Filho e Espírito Santo, na essência, eles são coeternos, consubstanciais e coiguais. Coeternos, consubstanciais e coiguais. Ou seja, um único Deus. Porque todos esses aspectos, Pai, Filho e Espírito Santo, são eternos. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais na essência, certo? E eles também são iguais na substância. Então isso é muito importante. Mas eles também não só são consubstanciais, coeternos e coiguais. Eles também são distintos em quê? Em funções. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Então isso é importante, há uma distinção. E aqui também há uma coisa importante. Não é Deus, ora sendo o Filho, ora sendo o Pai. Não é o Filho, ora sendo o Pai, ora sendo o Espírito. Não é o Espírito, ora sendo o Filho, ora sendo o Pai. Não. Não é Deus se manifestando de formas distintas. É o único Deus no qual subsiste três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então esta é uma forma de compreensão da Trindade. Mais um igual a 1. Essa é a matemática mais ou menos da Trindade, né? Então Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é importante essa compreensão acerca da Trindade. Então o Pai é o Criador, o Filho é o executor da sua obra, e o Espírito Santo é o Consolador, ou seja, Cristo é o Redentor, né? Então o Pai é o Criador, Cristo o Redentor, o Espírito Santo o Consolador. Então, como nós podemos então ver essa relação Pai, Filho e Espírito Santo? O Pai não surge de ninguém e não há nem tempo nem espaço, ele é eterno, né? Infinito. Então, o Filho é gerado através do Pai. E gerar aqui não significa que houve um momento que Jesus nasceu, no caso, o Deus Filho nasceu. Mas gerar é justamente aqui dessa concepção de coeternidade, consubstancialidade, e nós também percebemos acerca do Espírito Santo, que procede, a sua procedência, do Pai e do Filho. Então, para Deus não há ninguém o criou. Para o Filho gerado através do Pai, para o Espírito Santo procedente do Pai e do Filho, certo? Mas não se preocupem com essa
essas nomenclaturas, a gente vai tirando as dúvidas depois. E aí nós temos que entender o seguinte, o que é importante. Eu adoro um único Deus, mas esse Deus é trino. Subsistem três pessoas distintas, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, embora cada um com o seu papel, existe também a apropriação dos três na obra que cada um executa, certo? O que é importante para a gente finalizar essa parte conceitual. E aí nós vamos partir para os textos, e os textos vão nos deixar algo mais claro. O que é importante aqui? Certamente você já foi na igreja e chegou um determinado momento na igreja, o final do culto, e o pastor, no caso, ele termina o culto justamente nos trazendo a bênção apostólica, impetrando a bênção apostólica. E ele vai assim nos dizer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, espalhado pelos quatro cantos da terra, desde agora e para sempre. Amém. 1 Coríntios 13:13. Ora, o que é que nós então compreendemos? A adoração a Deus, que é um único Deus, ela é a adoração aceitável a Deus quando nós adoramos, quando nós oferecemos um culto à Trindade, que é o único Deus. Então, no momento do culto, nós não podemos negligenciar nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. O nosso culto é monoteísta, mas o nosso culto é trino ao Deus triuno. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe. Daqui a pouco nós teremos um outro vídeo com a exposição de alguns textos e nós certamente vamos compreender um pouco mais acerca daquilo que nós trabalhamos. Vamos orar para encerrar essa primeira parte? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Nos abençoe e nos faça, Senhor, ó Deus, apesar das nossas limitações, apesar, Senhor, dos nossos pecados, compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos revelar acerca do Senhor, acerca do Teu Filho, do Teu Espírito, acerca também, ó Deus, da Tua obra redentora. Obrigado, Pai, porque apesar de nós, o Senhor tem nos chamado para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Até daqui a pouco, no próximo vídeo.